Olá a todos, saúdo-vos a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Olá, tu que estás deste lado, nossa irmã em Cristo Jesus. Queremos te saudar com a bendita paz do Senhor. Louvado seja Deus pela tua vida, pelas nossas vidas. Engrandecido seja Deus. Nesta tarde eu estou aqui com a minha esposa, a Cristina Monteiro. Juntos queremos fazer uma apresentação, queremos apresentar um tema. Queremos falar deste tema aqui em vídeo para nós, que fala sobre a amizade do ponto de vista bíblico, a amizade de Deus. É isto que nós queremos falar para vocês, o nosso entendimento bíblico que temos sobre a amizade. Para iniciar, vamos abrir a palavra de Deus em 1 João capítulo 3, versículo 16. E a palavra de Deus diz em 1 João 3,16, na Epístola Universal do Apóstolo João, no capítulo 3, versículo 16, a palavra de Deus diz: conhecemos o amor nisto, que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. O 17, quem pois tiver bens do mundo e vendo o seu irmão necessitado lhe cerrar as suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Então, iniciando aqui as características da amizade, nós não podemos amar só de boca, né? Nós não podemos dizer, eu gosto muito de ti, ou eu amo-te, né? Mas depois as nossas ações não mostrarem isso, não provarem isso. É por isso que diz que deve ser em verdade, né? E agora eu amo a minha maneira. Não, a Bíblia diz-nos como é que devemos amar, como é que deve ser a amizade, não é? Como vemos aqui. E diz, conhecemos o amor nisto, que Ele deu a sua vida por nós e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Então, glória a Deus, pelos irmãos, pelos nossos amigos, né? É uma característica da amizade. Porque tal como Cristo, né, deu a vida por nós, Ele diz, eu faço isto para que sigais o meu exemplo, e também vimos isso quando Ele lavou os pés aos discípulos, né? E Ele disse, eu deixo-vos o exemplo. Ou seja, foi para que os discípulos também fizessem o mesmo, ou seja, servindo, né? E no versículo 18 fala, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra. Lavando os pés, né? Aqui falando também o texto bíblico de João 13, também servindo, mas por obra e em verdade. E nós queremos vos apresentar um exemplo na Bíblia, um exemplo de amizade, em que houve amizade, em que houve também entrega, em que também houve este esquecer do eu, né? Para lembrar o outro. E nós queremos lembrar a amizade de Davi e Jónatas. Se pudermos ver na Bíblia a palavra de Deus em 1 Samuel 18, 1 a 4. 1 Samuel 18, 1 a 4. A palavra de Deus diz: e sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jónatas se ligou com a alma de Davi. E Jónatas o amou como a sua própria alma. E Saul naquele dia o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai, a Davi aqui. E Jónatas e Davi fizeram aliança, porque Jónatas o amava como a sua própria alma. E Jónatas se despojou da capa que trazia sobre si e a deu a Davi, como também os seus vestidos, até a sua espada e o seu arco e o seu cinto. Então nós vemos que aqui, para haver também uma amizade, as almas também têm que se ligar, né? Temos que nos ligar uns aos outros, né? Não como que por imposição ou como que por obrigação, mas também tem que haver esta afinidade, né? Para haver uma amizade profunda, tem que haver também esta afinidade, esta ligação da alma. Agora... E vocês conseguem ver, né? Aqui lendo mais adiante, né? Aqui 1 Samuel, mais adiante, aqui onde relata a vida de Davi até a morte de Jónatas, vem que qual é que foi destaque ali, né? Na amizade deles foi o sacrifício, a entrega que tinham um ao outro. Não é nada como agora o mundo diz, que eles tinham algo assim estranho. Completamente, isso era completamente o oposto. Era entrega, Jónatas defendeu Davi até ao ponto, ou seja, como se fosse a sua própria vida, né? Que ele até se pôs contra Saul para defender Davi. E Davi também defendia Jónatas. Eram como se fossem irmãos, né? Muito mais ainda que irmãos. É por isso que diz que a sua própria alma se ligou. E ali é um exemplo muito grande também de Cristo para connosco também, que se sacrificou a si mesmo, né? Aqui neste caso Jónatas que defendia Davi ao ponto, né, de morte, nós vimos, né?
Glória a Deus. E a amizade também requer que nós também demos coisas, demos o nosso tempo, nos sacrifiquemos. Vejam, o Jonatas até se despojou da capa. Deus deixou a capa dar ao Davi, no versículo 4. E também os vestidos deu a Davi, também a espada deu a Davi, o arco e o cinto, né? Então quando nós amamos alguém, também nós investimos tempo com a pessoa, investimos dinheiro também, também com os nossos amigos, não é? E isto também é muito importante, com aqueles cuja alma nós também nos ligamos, não é? E muito importante, a amizade nasce da fé e não de conveniências. Qual é a verdadeira base da amizade? O que é que institui a nossa amizade como cristãos, filhos de Deus? É a fé. É a fé. Claro que sempre vai haver pessoas que, humanamente falando, se calhar não nos damos tão bem, não temos uma ligação tão profunda. E é normal. E é normal. Claro que vai haver pessoas que nós nos amamos como cristãos, como irmãos, nós nos amamos, mas se calhar não temos uma ligação profunda. É completamente normal. Nós vimos também que Jesus, né, ele andava com os 12, e dentro dos 12 tinha 3 que eram mais chegados a eles. Porque às vezes nós pomos, por exemplo, eu tenho que ser amigo de todos, mas claro que a Bíblia diz, se possível, seguir a paz com todos, né? Mas sempre vamos ter aqueles amigos mais chegados, né? Então, e agora vamos ver alguns textos de Provérbios e de Eclesiastes que falam sobre essa amizade. Provérbios 17:17. Então, Provérbios 17:17 diz assim: em todo o tempo há um amigo e na angústia nasce o irmão. Né? Glória a Deus. Então nós vemos que, e até como eu já tenho noutro vídeo, o amor é a resposta, nós vemos que a arma do cristão é o amor. Seja ele nosso amigo próximo, seja ele uma pessoa que seja muito próxima a nós e muito íntima a nós, ou não. O amor é a arma do cristão. A Bíblia diz que nós até temos que amar os inimigos, temos que amar aqueles que nos fazem mal. Ok? Temos que orar por aqueles que nos maltratam e nos perseguem. Ok? E temos que falar bem daqueles que falam mal de nós. Então, em todo o tempo amo o amigo e na angústia nasce o irmão. Há socorro para aquele que ama. Há socorro na angústia para aquele que ama. E em Colossenses, mais à frente nós vamos ler, diz revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Muito importante. Em 18:24, Provérbios. O homem que tem muitos amigos pode congratular-se, mas há amigo mais chegado do que um irmão. Né? Então nós vemos esta intimidade, ok? O homem que tem muitos amigos é bom. Na multidão de conselheiros há sabedoria, né? Na multidão de conselheiros há sabedoria. E também temos que ter cuidado, porque a Bíblia fala em Coríntios que as más amizades corrompem os bons costumes. Temos que, como cristãos, temos que ser criteriosos. Com quem é que estamos a desenvolver intimidade? Com quem é que quais as nossas amizades? Falam muito daquilo que nós somos. Né? Se nós estamos a seguir valores cristãos, valores eternos, valores da vida eterna, como é possível nós termos uma amizade profunda com alguém que assim não o faz? Né? As más amizades corrompem os bons costumes. Até podemos dizer, mas Jesus ele estava com toda a gente. Não é bem assim, porque ele se dava com alguém, essa própria pessoa depois acabava por mudar os seus caminhos e seguir o caminho que ele mesmo pregava, não é? Isto não quer dizer que, como Deus é amor, que eu tenho que andar com todos aqueles que vão contra Deus e eles não querendo mudar. Isso já é completamente diferente. Claro que temos de ser a luz e o sal da terra e nas nossas amizades vamos ser a luz também, mas temos de ter também cuidado aí, não é? Para não sermos influenciados depois negativamente aí nesse caso, não é? Até porque temos o exemplo dos discípulos e de Jesus, em que quando vinha alguém a eles, ou seja, essa pessoa mudava do estilo de vida pecaminoso e aí sim se juntava a Jesus, andava com eles ou... Glória a Deus. E é nesse sentido que é o texto de Coríntios, afinal, não é as más amizades, é as más conversações que rompem os meus costumes, mas é no sentido que também essas más amizades que não têm os mesmos valores vão conduzir a más conversações. Ok? É nesse sentido que uma amizade forte e profunda tem de ter o mesmo foco, o mesmo objetivo. Sim. Tem que haver os mesmos valores intrínsecos e internos que também os unem. Né? É neste sentido que, se bem que nós vemos entre Jonatas e Davi, humanamente falando, Davi era um jovem, né? Era um jovem que tinha sido usado por Deus para derrotar Golias. Né? Jonatas era um príncipe. Era um príncipe, possivelmente
que ia ser depois de Saúl, possivelmente poderia ser ele o rei. Pois é. Quando Saúl morresse, depois Jonatas poderia vir a ser ele o rei. Mas por amor e a amizade também tinha com Davi, ele também sacrificou também muita coisa, né? E vemos que Davi também honrou essa amizade que também tinha com Jonatas. Depois vemos que Jonatas também defendeu Davi quando Saúl queria matar Davi. Também Jonas se pôs à frente, né? E é muito importante a amizade nesse sentido. E vemos que as amizades são presentes de Deus e são guiadas por Deus. Okay? A amizade firmada em Cristo, vemos que tem muito fruto mesmo, né? Até porque vocês veem, quando a gente vai pedir, por exemplo, conselho a um amigo que pode ser descrente, ele vai nos dar um conselho diferente. Não digo que dê um conselho mau, mas é diferente. Ou, por exemplo, se eu for a um psicólogo que é cristão e já vai me indicar, olha, mas o Senhor diz assim e tal. É completamente diferente, né? Glória a Deus. Então, aceitem as amizades que vêm de Deus para a vossa vida. Desenvolvam intimidade. Não tenham medo de desenvolver intimidade com amizades que Deus traz para as vossas vidas, para as nossas vidas, né? Porque às vezes nós já fomos também tão magoados no passado, né? Podemos ter um pouco de receio, vamos nos fechar, porque eu não quero abrir o meu coração com a pessoa X, pessoa tal. Mas também nós temos que ver que as amizades são presentes de Deus e também servem de bênção para as nossas vidas, para também o nosso crescimento espiritual. E vemos que até Jesus sofreu em certo ponto, até quando muitas vezes o deixaram sozinho, né? Quando, por exemplo, nas últimas horas de Jesus, vemos que ele depois todos se apartaram dele e vemos também que Jesus também sofreu isso. E se por acaso estiveres a sofrer com alguma amizade que tenha deixado ou tenha virado as costas ou alguma injustiça, lembramos também que o Senhor Jesus sofreu nessa parte aí, né? Glória a Deus. E Davi também, Jesus também, até os discípulos, por exemplo, acho que houve um dos discípulos que disse, olha, só Lucas está comigo, acho que era Paulo, né? Ou seja, também sofreram ali nesse ponto, mas a coisa em que Deus um dia nos vai provar é, será que mesmo quando todos nos deixarem vamos estar firmes nele? E aí é que devemos permanecer firmes. Glórias a Deus. E é como a minha esposa estava a falar, é verdade, a Bíblia sempre mostra também a importância de nós termos amigos na caminhada. Não é? Quando Paulo diz, só o Lucas está comigo, procura vir ter comigo depressa, não é? Depois para Timóteo, para Tito e Silas também, procura vir ter comigo depressa. A Bíblia não omite a importância do companheirismo e da amizade, muito importante. Aqui em outra característica da amizade, em Provérbios 27, 5 e 6, que diz: melhor é a repreensão aberta do que o amor encoberto. Fiéis são as feridas feitas pelo que ama, mas os beijos do que aborrece são enganosos. Então, um amigo nosso, para além de nós termos esta intimidade e esta ligação também emocional, mas é alguém que também nos vai repreender quando estivermos a agir mal. Não é alguém que vai ver nós a fazermos mal e não vai dizer nada. Não é maior amor do que o amigo diz, olha, estás aí contra Deus, arrepende-se. E mesmo Jesus também é duro nisso, né? Nós não vemos realmente, tipo, assim, por exemplo, nas pregações, não vemos, Jesus vos ama, arrependai-vos, não. Vemos antes que o Senhor entregou o seu próprio Filho, né, para salvar o mundo. E vemos também que na própria amizade, não é? Devemos, principalmente, estar firmes em Cristo. Amém. E no 6, fiéis são as feridas feitas pelo que ama, mas os beijos do que aborrece são enganosos. Então são fiéis as feridas feitas pelo que ama. Quando há esta amizade, esta confiança, há assim capacidade também de repreensão aberta. Sim. Glórias a Deus. E no versículo 17, um pouco mais à frente, Provérbios 27, 17, diz: como o ferro com o ferro se aguça, assim o homem afia o rosto do seu amigo. Glória a Deus. Amizades de 1 ano, 2, 5, 10, imagina quantos já não se aguçaram. Quantas coisas já aconteceram e vocês não se afastaram. E não quer dizer que as amizades te passem sempre num mar de rosas, não. Às vezes vai haver discordâncias, o que é perfeitamente normal. Às vezes vai haver, magoaste-me aqui, mas o importante aí é haver aquela comunicação, não é? Dizer, olha, realmente não gostei disto, e procurar, porque eu digo-vos que a verdadeira amizade vai permanecer mesmo que passem por momentos maus, né? Uma amizade que esteja firme em Cristo e não só vai-te dizer aquilo que é necessário tu também ouvires, não é só, não, eu amo-te muito, mas aquele que ama vai dizer a verdade mesmo. Glória a Deus. E vemos que Jesus passou aqueles 3 anos e meio com os discípulos e a Bíblia diz que Ele os amou até ao fim. Muito importante, que Jesus os amou até ao fim e no fim se entregou
por eles e por nós. Exato. Se entregou. É o maior ato de amizade, de amor que existe. Jesus se entregou para nos salvar. Então, como eu estava a dizer também que a importância, já viram uma amizade longa de anos, quanto mais tempo dura uma amizade e dura esta intimidade, já se afiaram, aguçaram um ao outro bastante. E isso é muito importante para o nosso crescimento espiritual e na vida como pessoas também, não é? Em Eclesiastes 4, 9 e 10, o texto diz: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só. Ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Glória a Deus, imaginem uma caminhada no deserto em que vão os dois com uma mochila pesada. Dá para irem trocando a mochila um com o outro. Eita. Dá para levar agora uma mochila um E o outro também. e o outro depois troca e leva o peso da mochila, não é? Dá para irem repartindo a água, Equilibrando o peso. equilibrando. Então é melhor serem dois do que um só. Por exemplo, o jugo era levado, creio eu, pelo que eu vi num vídeo na internet, era por dois animais, né? Acho que o peso era repartido entre os dois, né? Por exemplo, uma coisa que Jesus diz é: aprendi de mim que sou manso e humilde de coração e levai o meu jugo que é suave e leve, né? Por exemplo, nós como casal levamos as dores um do outro, carregamos as coisas um do outro e vamos os dois em diante. Mas ai do que estiver só, né? Por isso, se tivermos uma amizade assim próxima com uma amiga, pá, não nos fechemos, olha, não estou bem, ajuda-me, porque o próprio Senhor diz que com o consolo que Ele nos consola, podemos consolar os outros que estão a passar por alguma dificuldade, e assim acontece no nosso meio também. Glória a Deus. E nós, como servos de Deus, somos pessoas abertas, pessoas que nos abrimos, pessoas que também confiamos de forma humana, falando, né? Também nas amizades, nas pessoas, não é? Então é no sentido que imaginem que eu tenho uma mudança para fazer em casa. Imaginem que eu preciso de uma necessidade logística, de ajuda, né? O Senhor me abençoou com amigos que ajudam, né? Necessidades de várias ordem. O Senhor nos criou para termos relacionamentos. O Senhor nos criou para nos conectarmos, para termos amizades, para termos amigos, não é? Certa vez houve uma frase que eu ouvi que é: o reino de Deus é um reino de amigos, né? Jesus falou: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando, ok? Então vamos até 1 Samuel 20, 17. E Jónatas fez jurar a Davi de novo porquanto o amava, porque o amava com todo o amor da sua alma. Então nós vemos que na amizade o amor é fundamental, este amor despretensioso, né? Este amor que é despretensioso, que quer o bem do outro, que deseja e vê o bem do outro, né? Que deseja o bem do outro, porque o amava com toda a sua alma. O amor é a base da amizade. João 15, 13 e 14. Vejam o que o Senhor Jesus Cristo fala. João 15, 13 e 14. O Senhor diz: ninguém tem maior amor do que este, dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Vejam, ninguém tem maior amor do que este. Como é que começámos aqui a mensagem? Como é que começámos aqui esta mensagem? Com 1 João 3,16. Conhecemos o amor nisto, que Ele deu a sua vida por nós e nós devemos dar a vida pelos irmãos. E Jesus fala aqui em João 15, 13. Ninguém tem maior amor do que este, dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Porque se nós somos amigos de Deus hoje, é porque Ele deu a vida por nós. Porque se Ele não desse a vida por nós, nós não estaríamos cá, nós não seríamos amigos dele e estaríamos perdidos nos nossos delitos e pecados. Ok? Versículo 14. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Aqui depois tem uma condicional, que é: nós somos amigos de Jesus se atentarmos aos seus mandamentos. Nós somos amigos de Jesus, ou seja, nós correspondemos a esta amizade obedecendo à sua palavra, atentando à sua palavra, não de qualquer maneira, não dizendo que se é amigo de Jesus, mas vivendo a vida à nossa própria maneira. Isso não é possível. Nós dizemos que somos amigos de Jesus, mas não atentamos à sua palavra. Ele diz: olha, vós sereis meus amigos se fizerdes aquilo que eu vos mando. Não é? Então, e ele diz: olha, se alguém me ama, guardará a minha palavra. E o meu Pai o amará, e nos manifestaremos a Ele e faremos nele morada.
E em 14:21 também diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra, eu o amarei e me manifestarei a ele. Muito importante. E me manifestarei a ele. Glórias a Deus. Em Colossenses 3, 12 e 14. Este é um assunto muito extenso, que em toda a Bíblia trata de amizade. Deus criou Eva para ter comunhão com o homem também. Para ter esta amizade, para desfrutarem daquilo que Deus fez, para glorificarem juntos a Deus, para partilharem juntos daquilo que Deus fez. Tremendo. Para partilharem juntos daquilo que Deus fez. Então na amizade nós vemos que também há esta necessidade de partilha. Eu, com um amigo muito chegado, um amigo muito íntimo, muito próximo, um amigo muito chegado, eu sinto necessidade de partilhar as coisas boas que eu vejo no dia-a-dia que Deus criou. Olha esta coisa tão bela, olha esta paisagem tão linda, olha esta comida maravilhosa, olha esta situação que Deus criou, olha aquilo que Deus fez, o que Deus me deu, olha esta coisa tão maravilhosa que Deus me mostrou na sua palavra. Olha aqui algo que Deus me revelou. Eu quero partilhar contigo, meu amigo. Eu quero partilhar contigo, meu irmão. Não é? É neste sentido que também a amizade é rica. Não é? Há a necessidade de partilha na amizade. As amizades, peço perdão pela expressão, nunca são chatas. Não é? As amizades nunca são chatas. Ou seja, as amizades são sempre oportunas. São oportunas, não são chatas. Quando a amizade fala comigo, quando a pessoa fala comigo, eu falo com a pessoa, quando a pessoa partilha comigo, eu partilho com a pessoa, é motivo de grande alegria. É motivo de grande alegria. Olha, o meu amigo está a falar comigo, não é? Colossenses 3, 12 a 14. A palavra do Senhor diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra o outro. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E, sobre tudo isto, vestivos de amor, que é o vínculo da perfeição. 15. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine os vossos corações e sede agradecidos. Então nós vemos que nas amizades nós somos imperfeitos, Cristo é perfeito, Ele é o modelo perfeito de amigo e de amizade. Nós vemos que nós temos que nos revestir de entranhas de misericórdia. Porquê? Porque nem sempre a pessoa vai ser perfeita connosco. Porque o nosso amigo vai falhar, vai haver um comentário infeliz, vai haver uma análise menos boa, vai haver um comportamento menos acertado. Mas nós temos que, assim como queremos, Jesus fala no Sermão do Monte, que diz que bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Então nós temos que exercer misericórdia com os nossos amigos. Claro que com os inimigos também estamos a demonstrar a graça e misericórdia. Com aqueles que não são nossos amigos, né? Com aqueles que não nos têm por amigos. É assim falando, né? Porque nós cristãos nós não temos inimigos. Nós não temos inimigos. Inimigo é o pecado e o diabo. Inimigo é o pecado e o diabo. Pessoas nós não temos como inimigos. Porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados, potestades ou os espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ok? Nós não temos inimigos pessoas. Ok? Mas claro que temos amizades íntimas. E é aqui que eu quero me referir. Ok? Então, nós temos que nos revestir como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Né? Misericórdia, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, que é aquele elástico longo. Longanimidade. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra o outro. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, que para a qual também fostes chamados em um corpo, domine os vossos corações e sede agradecidos. Então nós podemos ver que aqui está a receita para uma amizade duradoura. Aqui está a receita para amizades duradouras, em que eu não vou só procurar uma pessoa quando preciso, isto é muito importante, mas eu próprio exerço amor para com a pessoa. Eu próprio exerço misericórdia para com a pessoa. Eu próprio também suporto os momentos maus que a pessoa tem. Né? Isto é amizade. Não é eu só procurar a pessoa quando eu me preciso ou quando eu me sinto bem. É o mal.
né? Ou quando eu preciso de alguma coisa, né? Glórias a Deus. E depois diz que a paz de Deus, e a paz de Deus, para a qual também foi chamado em um corpo, o corpo da igreja, né? Domina os vossos corações e sede agradecidos. E Tiago vai dizer, por tudo dai graças. Porque toda a boa dádiva vem do alto, do Pai das luzes. Glória a Deus. Para terminar, eu quero ir em Filipenses 2, 3 a 11, para terminarmos este estudo e este pensamento. Glória a Deus. Claro que isto é um tema do qual eu considero que não tenha fim, porque nós somos feitos amigos de Deus em Cristo Jesus. Isto é muito importante, né? E a palavra de Deus diz assim, mais outra receita para amizades duradouras. Outra receita para amizades duradouras. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considera os outros superiores a si mesmo. Olha para o teu amigo e considera-o superior a ti. Foi o que Jonatas fez. Acima de tudo foi o que Cristo fez. E vamos ver aqui no texto. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Irmãos, se tu tens uma conta bancária larga, atenta para o que não tem nada. Né? Entre outras coisas, não somente isto. Se tu tens comida, atenta para aquele que não tem. Né? Cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E este texto vai tratar da dupla humilhação de Cristo. Que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se, ou humilhou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então Deus agrada-se com nós sermos humildes, nós nos humilharmos. E diz que humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, que Ele sempre vos exaltará. Ele diz que Ele resiste, diz em Tiago, se não me engano Tiago 4, diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E portanto dá graça aos humildes. E eis mais uma receita para a vossa amizade, para a tua amizade, para a nossa amizade ser duradoura. Termos cooperadores, irmãos connosco durante anos. Sermos cooperadores durante anos. Amizades sólidas, amizades maduras na fé, amizades que amam, amizades que se entregam, amizades que se sacrificam, com vistas a um bem maior. Jonatas se entregou também a Davi, entregou a capa, entregou os vestidos, entregou a espada. Meus amados irmãos, por amor, e Cristo deu a sua vida para nos salvar. E nós, o que estamos dispostos a fazer pelos nossos amigos? Obrigado por me ouvirem e que possam ficar com esta reflexão no vosso coração. Será que nós temos sido pessoas que temos estado mais dispostos a receber dos nossos amigos ou temos estado dispostos também a dar? A palavra de Deus diz que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Deus vos abençoe. Muita paz. Shalom.